identificar se existe algum trauma ativo desregulando o teu sistema nervoso? É isso que você vai aprender no vídeo de hoje. Sejam bem-vindos, eu sou Simone Carvalho, terapeuta especialista em tratar a ansiedade, uma terapeuta orientada para o trauma e baseada na neurociência do trauma. Meu trabalho aqui online, todas as informações estão disponíveis na legenda desse vídeo e se você ainda não está inscrito no canal, eu convido que se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações das postagens e transmissões ao vivo por aqui. Deixa eu começar então contando para vocês a história de uma paciente que eu atendi. Vai ajudar a gente a entender como identificar se o teu sistema nervoso está ou não sob o efeito de traumas, mesmo que sejam coisas bem lá do passado, mas que ainda desregulam completamente o teu sistema nervoso e a forma como você funciona, não só emocionalmente, cognitivamente, mentalmente, mas também os teus comportamentos e as tuas sensações físicas, da tua neuroquímica. Então vamos ao que interessa. Eu atendi essa paciente quando ela já estava na casa dos 30 e poucos anos. Ela veio já com histórico de psicoterapia. Ela já tinha feito terapia por aproximadamente 5 anos e ela referiu ter tratado e trabalhado de uma forma exaustiva na terapia as questões da infância. Então ela tinha sofrido vários traumas, o que a gente chama de traumas complexos, né? Ela já tinha passado então por várias situações e que ela tinha trabalhado lá na psicoterapia quando ela chegou até mim. Para quem não sabe, eu sou uma terapeuta que trabalha com uma abordagem psicossomática. Então eu trabalho com as emoções e com os traumas através do corpo, através do sistema nervoso. Eu faço isso tanto presencialmente quanto no online. Essa paciente tinha vindo para fazer algumas terapias manuais comigo, presenciais, para trabalhar com isso. E quando a gente começa então a trabalhar nessa terapia, eu logo identifico, porque em alguns casos a gente consegue identificar o período da vida que alguns dos bloqueios que a gente identifica naquele corpo, eles estão relacionados. E eu tinha identificado ali sim algumas questões da infância. E embora ela tenha dito para mim que ela fosse já super bem resolvida em relação àquilo que estava sendo trabalhado ali comigo naquele momento, a partir do momento que eu começo a explicar o que eu estava percebendo e a perguntar, simplesmente questionar para que ela me explicasse um pouco mais sobre aquele bloqueio que ela tinha consciência, ela teve uma mudança completa na forma como ela estava se comportando e apresentando, né, a linguagem corporal. Então ela começa a falar e ela automaticamente ela fica com um olhar distante, completamente desconectada emocionalmente, com uma aparência totalmente apática. Em alguns momentos, quando ela começa a entrar em algumas informações e detalhes até que não eram solicitados, mas é que ela começou realmente num fluxo de externalizar, ela começava a fazer alguns movimentos assim de apertar os dedos, a fazer, né, expressões assim difíceis, até que ela percebeu que ela estava com nó na garganta e a vontade de chorar, e onde ela foi incentivada, porque é muito importante deixar as emoções fluírem, e ela sim foi incentivada a chorar. Quando a gente identifica esse tipo de situação, a gente sabe que a gente tem um trauma ativo no nosso sistema nervoso, pelo menos ativo quando ele é ativado, engatilhado ali por uma lembrança, por uma terapia, ou simplesmente ele vem também ao longo dos nossos dias por situações específicas que a gente vive, por datas, qualquer coisa que nos remeta àquela experiência, àquela situação, àquela pessoa. E quando isso acontece, na verdade, o que a gente diz é que a pessoa está indo para um estado dorsal vagal de ativação do sistema nervoso, e logo vocês vão entender o que isso significa. Primeiro me responde a seguinte pergunta aí mentalmente. Você já se sentiu, depois de ter lembrado, sido engatilhado por alguma memória assim traumática, você já se sentiu desesperançoso, desanimado, com a sensação assim de desligamento emocional? Ou agitado, irritado, ansioso, ansiosa? Aqui o que é muito importante é que você entenda que o nosso sistema nervoso humano, ele funciona basicamente em 3 estados, que é o nosso estado vagal ventral, que é o estado de calma, de relaxamento e de segurança, o nosso estado simpático, que é o estado que nos ativa para entrar no estado de luta ou fuga, uma resposta iminente ali a qualquer situação e perigo que a gente perceba,
E também tem o nosso estado vagal dorsal de funcionamento, que é o nosso estado de desligamento. A maioria das pessoas não tem condições de identificar conscientemente em qual desses estados elas estão funcionando, especialmente as pessoas que têm um sistema nervoso traumatizado. E isso representa, em média, aí, 1/3 da população. Qual o problema de não conseguir identificar em que estado nós estamos funcionando? É o sentimento de impotência e de não conseguir promover nenhuma mudança nesse estado de funcionamento. Então a gente se sente completamente fora do controle. O que acontece é, quando existe um histórico de trauma, o sistema nervoso ele pode passar a maior parte do tempo num estado de hipervigilância ou num estado de congelamento e entorpecimento. E entender em qual desses estados você está é muito importante, porque ao saber disso você pode desenvolver habilidades específicas para você sair desses estados e passar mais tempo num estado de segurança. E você faz isso de fato retreinando o teu sistema nervoso para permanecer mais tempo nesse estado sociável e seguro. Uma das formas da gente cultivar essa sensação de estar seguro no próprio corpo é através da abordagem polivagal, que também é conhecida como a ciência da sensação de segurança. Isso é bem interessante, eu vou explicar mais. Quando nós aplicamos os princípios da teoria polivagal na prática, nós aprendemos a ativar no nosso corpo essa sensação de segurança que é tão importante para os nossos relacionamentos. A gente se sente mais calmo e a gente também consegue fazer escolhas melhores. Então influencia como um todo. A proposta desse vídeo é justamente explicar para você quais são os 3 estados possíveis de funcionamento do teu sistema nervoso a partir dessa visão da teoria polivagal, ajudar você então a identificar através do conhecimento em que estado você está na maior parte do tempo e através disso aprender a desenvolver as habilidades de autorregulação necessárias para te conduzir para uma sensação e um estado de maior segurança. Então, um dos pontos principais dessa teoria polivagal é que você entenda que o trauma ele não é entendido apenas como algo que ficou na consciência ou somente nas lembranças e na mente. Ele, na verdade, se armazena no teu sistema nervoso, nas células do teu cérebro, nos teus neurônios, de uma forma a criar um padrão de desregulação crônico. O sistema nervoso de todo ser humano ele é naturalmente projetado para nos manter seguros e nos proteger de ameaças. Então ele vai reagir de uma forma muito rápida e instintiva, um reflexo mesmo, a qualquer coisa que ele perceber como ameaça. Vamos supor que você está caminhando num lugar que tem várias pedras e você escuta um som de algo parecido com o de uma cobra cascavel. Você nem vai perceber, mas você já vai ter pulado para longe, se afastado daquele local. E só depois você vai entender a tua reação, que na verdade foi por conta do barulho daquela cobra. É essa a função do teu sistema nervoso central e isso é saudável e natural. No entanto, se o nosso sistema nervoso fica preso nessa resposta automática e reativa, esse estado de luta, fuga ou congelamento, que é extremamente importante, e a gente não consegue sair disso, como por exemplo um veterano de guerra que não consegue baixar a guarda, uma pessoa que foi vítima de alguma questão social, de um assalto ou de algum tipo de agressão, violência e que não consegue se sentir seguro em nenhum ambiente, em nenhum momento, isso se torna um sério problema e que a gente conhece como transtorno de estresse pós-traumático ou TEPT. Nos casos em que as situações são recorrentes, esses traumas são recorrentes, é o que a gente chama de TEPT-C ou trauma complexo, transtorno de estresse pós-traumático complexo, melhor falando. Isso, além de provocar um estresse crônico, um esgotamento físico, mental e emocional, vai trazer problemas de relacionamento e até problemas de saúde para essa pessoa. Sim, é muito palpável isso. É uma modificação física que acontece no teu cérebro, não é só uma questão da sua mente. Então, por isso que é tão importante a gente entender em qual desses estados a gente está funcionando, ou a gente tende a ficar sempre recaindo, para aprender essas estratégias de autorregulação e aplicá-las para você sair desse estado e de uma forma efetiva tratar o trauma lá no teu sistema nervoso, que é diferente, por exemplo, de o que a gente faz numa terapia de conversação, como é o caso de algumas técnicas da psicoterapia. Quando a gente faz essa abordagem visando
trabalhar o trauma no sistema nervoso, a gente aprende a acalmar o sistema nervoso, a desprogramar essa resposta de exagero ou de desligamento do sistema nervoso e ir para um estado mais sociável, mais calmo e mais seguro, percebido como um estado de segurança física, emocional, psíquica, enfim. Com a consciência vem finalmente a liberdade, né? É por isso que você precisa tomar consciência disso. Vamos lá então. É importante aqui que eu dê crédito aos autores da teoria e das práticas, né? Stephen Porges é o cientista por trás de tudo isso, neurocientista por trás de tudo isso, e a Deb Dunn é a pessoa que codificou toda essa teoria e facilitou, entendeu de uma forma muito fácil de ser aplicada na prática. Então, todo o crédito aí a eles, né? Então, para começar, o nosso nervo vago, né? O termo vago, aliás, vem do nosso nervo vago, que é o maior nervo que a gente tem no nosso sistema nervoso. Ele começa lá no cérebro e ele se espalha, ele se ramifica como as raízes de uma árvore por todo o nosso peito, tórax, aqui todos os nossos órgãos, até a nossa pelve. Realmente tudo que a gente não tem um controle automático, quem controla é o nervo vago. Ele também se comunica não só trazendo sinais do cérebro para os órgãos, controlando respiração, digestão, batimento cardíaco, mas também levando essas informações dos órgãos para o cérebro. Então, ele também é responsável por essas sensações percebidas, né, como a sensação de uma intuição, a sensação do embrulho no estômago, um frio no estômago, um aperto no peito, um desconforto, um aperto na barriga, enfim. Tudo isso tem a ver com o nosso nervo vago, que tem essa comunicação bilateral, cérebro, corpo, corpo e cérebro. Ele é extremamente central na teoria polivagal. Quando nós estamos numa situação e a gente interpreta essa situação como uma ameaça, vamos supor que a gente está na beira de um penhasco. Isso pode ser percebido como uma ameaça. Se você está ali e você está vendo aquele precipício e você pensa que você pode cair, que você pode perder a vida ali, numa situação, um acidente, você escorrega, automaticamente o nervo vago entra em ação, ele leva essa sensação de desconforto, de sensação de tremor, de palpitação, isso vai te incentivar a se afastar daquela situação. Isso é um estado de ativação de luta ou fuga. Já se você simplesmente pensa tudo isso, mas é tão intenso que você não consegue sair dali daquela situação, você entra num estado de paralisia, de torpor, você simplesmente pode não conseguir sequer se mexer. Agora, se você é um alpinista que acabou de escalar aquele penhasco, você tá lá em cima com um amigo seu e você tá olhando para baixo, talvez a tua sensação ali seja de conquista, de excitação, felicidade, você tá ali curtindo aquele momento, lidando com aquilo de uma forma completamente diferente. Então, tudo tem muito a ver com essa percepção, aquilo que começa, com aquilo que eu estou captando, a informação do ambiente, aquilo que eu vejo, a maneira como eu interpreto aquela situação, os meus pensamentos e aquilo que de fato vem de resposta como uma reação do meu corpo, que é a atividade do meu sistema nervoso, como ele escolhe reagir diante daquilo que eu estou percebendo, da maneira como eu estou percebendo, porque a forma como eu percebo influencia diretamente a minha reação, a reação do meu corpo e do meu sistema nervoso. Então aqui agora eu vou usar a metáfora da escada para explicar esses 3 estados a partir da teoria polivagal, que é a metáfora mais utilizada, para você entender em qual altura da escada está cada um desses estados e como a gente transita entre eles. É a partir daí que você começa a tomar consciência de como fazer para transitar entre eles e sair desses estados indesejados. Então a gente começa já pelo topo da escada. No topo da escada a gente tem um modo de funcionamento vagal ventral. Ventral se refere à parte da frente do corpo. É quando a gente também pode comparar com essa sensação de estar de peito aberto, com o coração aberto, fazendo contato visual com as pessoas. Nós estamos num estado de calma, num estado de relaxamento, se sentindo seguros e sociáveis. Por isso que a gente consegue fazer isso. Então a gente tem contato com o mundo, nós estamos abertos às interações, Todo o nosso sistema nervoso está voltado para interagir de uma forma
onde a gente interage com naturalidade, com segurança, com confiança. Então a gente se sente realmente acolhido, a gente consegue dar acolhimento, amor, compreensão nesse estado ventral vagal no topo da escada. Esse estado é um dos modos de funcionamento do nosso modo de funcionamento parasimpático. É quando a gente se sente mais curioso, mais apto a aprender, estamos abertos a aprender, estamos abertos a nos comunicar, a nos socializar, interagir, nos relacionar com as outras pessoas. Nós nos sentimos ancorados, calmos, ali no momento presente. Tudo isso é parte desse estado. É muito importante você entender isso. Se você quiser, pause esse vídeo e escreva num papel em que situações, em que momentos você costuma sentir esse estado de ativação do nosso sistema parasimpático, chamado de ventral vagal. Em que momentos você está no estado ventral vagal? Nesse estado de ativação, normalmente é quando o nosso corpo também está em maior harmonia, né? A gente se sente mais energizado, mais disposto, nosso sistema imunológico funciona melhor, a gente respira de uma forma melhor, tudo funciona melhor, porque é o sistema vagal aqui, o nosso nervo vago funcionando na sua máxima potência e capacidade, ele que controla todos esses sistemas dos nossos órgãos. Então, é óbvio que tudo vai funcionar e fluir melhor quando a gente está se sentindo assim. Agora a gente vai para o próximo degrau da escada, o estado simpático. É a resposta de luta ou fuga. Nesse estado, a pessoa pode se sentir mais agitada, mais energizada, propensa, né, a se agitar, a se movimentar mais, pode se sentir mais ansiosa também, irritada. O sentimento de raiva também faz parte desse estado de ativação simpático, do sistema nervoso simpático. Então, basicamente, se a gente está nessa resposta de luta, a gente pode sentir raiva, fúria, irritação e frustração, basicamente. Se a gente está mais na resposta de fuga, a gente vai ter mais essa sensação da agitação, da ansiedade, do medo, do pânico, essa sensação de impulso de fuga para se afastar do perigo. Fisiologicamente falando, quando a gente está nesse estado simpático, nós temos uma tendência a ter aumento da pressão arterial, aumento da frequência cardíaca e respiratória, a gente tem aumento também da liberação de adrenalina. A gente também pode ter uma supressão, isso é comum, diminuição do nosso limiar de dor, e as nossas respostas imunológicas são suprimidas enquanto a gente está nesse estado. Aqui é importante que a gente entenda que esse estado e os outros, nenhum deles são inerentemente negativos de se estar e de se manter por um tempo. O problema acontece quando eles se tornam crônicos, quando a gente fica uma boa parte do tempo nesses estados. Porque vamos supor que a gente está numa situação de risco, de tentativa de evitar um acidente de carro, por exemplo. É muito importante que a gente tenha todas essas reações e naquele momento a gente vai ter ali a liberação de endorfinas e adrenalinas, isso vai ajudar a diminuir a percepção da dor, do desconforto daquela situação. Então isso é visto de uma forma assim positiva e a gente não precisa entender isso como uma resposta negativa. Realmente o problema acontece quando vítimas de TEPT ou estresse pós-traumático ficam congeladas, paralisadas nesse formato de funcionamento do sistema nervoso. E aí vocês imaginam que sim, vai acontecer um esgotamento do nosso corpo, um esgotamento da nossa energia, da nossa vitalidade. Isso vai gerar um adoecimento, até porque ninguém consegue e nem quer permanecer nesse estado de luta ou fuga e se sentindo ansioso e cronicamente irritado para sempre. Então, essa é a diferença. Eles são funcionais, esses estados são importantes de existirem, porém, no estado crônico de ativação, no estado de trauma, isso se torna um problema. Agora vamos falar sobre o estado dorsal vagal, que é o estado de desligamento do nosso sistema nervoso central. Essa resposta é coordenada pela parte mais antiga do nosso sistema nervoso,
E ela acontece quando a gente se depara com uma ameaça que a gente percebe como avassaladora e a gente entra nesse estado de desligamento. Dorsal significa parte posterior, parte de trás do corpo, como uma barbatana dorsal de um tubarão. Então, nesse estado, a pessoa pode meio que se encolher, como se fosse uma bola, e ficar completamente entorpecida ali para evitar as sensações daquele perigo, daquela ameaça. Nesse estado, a pessoa pode se sentir congelada, impotente ou deprimida. Ela também pode experimentar a dissociação e a despersonalização. Ela pode se sentir desconectada das suas emoções, do seu corpo e dos seus sentimentos. Ela pode simplesmente não se importar, ela pode se sentir pesada, cansada, desligada ou congelada na situação. É como se ela não quisesse chamar a atenção para si mesma, é como se ela quisesse simplesmente se encolher. Fisiologicamente, o corpo começa a armazenar mais energia, conservar mais gordura. Então, nesse estado, a gente aumenta a liberação de insulina. Essa também é uma resposta parasimpática, assim como aquele estado vagal ventral no topo da escada, mas ela se apresenta de uma maneira diferente, como vocês percebem. E novamente aqui, cada estado desses tem a sua utilidade. Existem momentos em que sim, a resposta melhor a ser dada é ficar quieto, congelar, é se manter imóvel diante de alguma situação. Tem momentos que desistir sim vai ser a melhor opção, para que você depois possa mudar a tua forma de agir, que você possa escolher uma maneira diferente de fazer alguma coisa e mudar o resultado que você está tendo ali naquela situação. Muitas vezes isso é um comportamento inteligente também. Porém, ficar preso de uma forma crônica nesse modo de resposta vagal dorsal pode se parecer muito com uma depressão crônica. Muitos dos sintomas da depressão crônica se assemelham com esse estado de ativação vagal dorsal. Então, dito isso, você conseguiu identificar em vocês esses 3 estados naturais de ativação do sistema nervoso? Em que estados você se sente seguro, sociável, motivado a interagir com as pessoas? Em que situações, em quais situações você se sente agitado, ansioso, numa movimentação excessiva, com raiva ou até mesmo muito impulsivo? E em quais situações você tende a entrar nesse modo de paralisia, nessa resposta de paralisação? E lembrando que isso não diz respeito apenas às situações externas, isso também diz respeito aos pensamentos que você tem, que podem te colocar em algum desses estados, e também a maneira como você percebe as situações, que não necessariamente são um perigo ou uma ameaça avassaladora e que podem te jogar nesses estados. Então, quais são as percepções distorcidas e quais pensamentos que te jogam nesses estados? Então, quando você tem as habilidades e um suporte adequado, você pode aprender a transitar por essa escada para se manter mais tempo no topo da escada, nesse estado de maior segurança e maior sociabilidade. O primeiro passo é realmente aprender a identificar em que estado você está e também aprender a identificar o que te levou a estar nesse estado. Isso é muito importante, já é um grande passo para você conseguir aprender a se regular. Retomando aquela história lá da minha paciente no início do vídeo, muitas vezes quando nós estamos nesse estado de luta ou fuga ou vagal dorsal, de desligamento, nós não conseguimos identificar isso assim com tanta clareza, né? O nosso cérebro ele não tá tão auto-observador assim, essa capacidade ela fica reduzida. Tanto que essa paciente, ela só percebeu que ela estava daquela forma quando eu fui incentivando ela a observar as reações que o corpo dela estava tendo e as emoções que estavam vindo e o que ela sentia que ela precisava fazer, que era simplesmente chorar naquele momento. Então, é esse processo, muitas vezes, de você conseguir ter esse impulso, primeiro de tomada de consciência
e depois de conseguir ir para esse estado mais equilibrado, fazer o que você tem que fazer para se regular, muitas vezes a gente precisa sim de um trabalho terapêutico para que isso seja mais eficiente e mais concreto para você. Quando a gente fala em subir a escada para sair desse estado de desligamento dorsal vagal para um estado ventral vagal de segurança e sociabilização, nós precisamos passar pelo meio da escada, que é esse estado de mobilização, esse estado de luta ou fuga, que envolve movimento. Então, quando a gente consegue associar na nossa vida algumas atividades como exercícios somáticos, como atividade física, corrida, caminhada, yoga, movimentos realmente pensados para ativar o sistema nervoso, para sair desse estado de paralisia, isso é fundamental. O corpo está envolvido no processo de cura do trauma através do sistema nervoso. Um terapeuta treinado, informado para o trauma, que entende disso, ele vai conseguir ajudar você a mobilizar desse estado de baixo da escada para o topo da escada, a identificar os teus gatilhos, as tuas potencialidades, para que você consiga chegar lá com mais facilidade nesse estado de calma e de autorregulação do sistema nervoso. Dito tudo isso, eu quero que você saiba que existem muitas ferramentas, estratégias que você precisa aprender e aplicar no teu cotidiano diariamente, em vários momentos do seu dia, para que você consiga retreinar o teu cérebro a funcionar nesse estado de melhor equilíbrio, e que é um processo, por isso às vezes a terapia ela se faz tão importante, porque você aprenda isso de uma forma gradativa e também vai aplicando ao longo do tempo, porque é com a repetição que a gente provoca a neuroplasticidade, que é a capacidade de reorganização e reestruturação ali das células cerebrais. Isso é o que a gente consegue através do método da neurohipnose online. Você pode marcar a tua sessão comigo aqui pelos links abaixo. Se tiver qualquer dúvida, é só tirar aqui comigo também nos comentários ou através dos meus canais nas redes sociais, que também estão todos aqui na descrição do vídeo. Eu espero que tenha ficado muito claro para você como você pode identificar esses 3 estados de funcionamento do teu sistema nervoso, em quais você está, e a gente ter a possibilidade de sair desses estados de ativação crônicos, e que é o que muitas vezes traz essa percepção de ansiedade ou de depressão e de perda de qualidade de vida, esgotamento físico, mental e emocional que tantas pessoas passam hoje em dia. Deixo aqui o meu grande abraço para vocês, acessem o meu site para saber mais e até o próximo vídeo.